Quando eu ouvi essa frase, eu nunca mais fui o mesmo. Essa frase ressoa na minha mente até hoje. Não leve a vida tão a sério. Você não vai sair vivo dela mesmo? E aí eu te devolvo com outra pergunta. Se você não vai sair vivo dela, por que raios você se preocupa tanto com o que as pessoas vão pensar? Por que você não coloca a tua habilidade para jogo? Por que você não faz a profissão que você sonha em fazer? Por que você não se expressa na hora que você quer se expressar? Por que você tem medo de olhar no olho ou medo de entrar numa sala com uma postura confiante? Por que você tem medo de ser julgado por pessoas que nem pensam direito em você? Por que você tem medo de tirar um projeto da gaveta e fazer dar certo? Por que você tem medo de produzir conteúdo ou, sei lá, botar a cara para dar sua opinião, fazer o que você sente vontade de fazer, cara? Você sabe o que é a sua essência. A sua essência é tudo aquilo que você verdadeiramente, no fundo, quer. E por que você deixa de fazer isso com medo do que as pessoas vão pensar de você? 95% dos pensamentos das pessoas são sobre elas. E os outros 5% são sobre os outros. Mas adivinha? Os 5% todo mundo esquece. Porque não são sobre elas. As pessoas esquecem tudo aquilo que não são sobre elas. A maioria das pessoas que você acha que estão te julgando, elas estão se julgando, achando que você está julgando ela. Existem pessoas tímidas e pessoas confiantes. E a diferença dessas duas pessoas é que uma finge muito bem e a outra não consegue fingir. Uma entendeu que precisa aceitar o que não pode controlar, a outra tenta controlar o incontrolável. Você não vai sair vivo desta merda dessa vida. Desculpa, dessa maravilhosa vida. Eu tenho que parar de falar besteira, cara. Eu amo a vida, amo Deus, amo o Criador e a vida é tão maravilhosa que ela simplesmente não tem explicação. E se a gente busca explicação para a vida, a gente fica maluco. E se você pensar profundamente sobre a vida, você percebe que ela não tem significado. Para a gente estar vivo, a gente precisa do básico. Cagar, dormir, comer, beber água e repetir. O resto é luxo. E por que o ser humano se tornou o que ele se tornou? Bom, óbvio, habilidade de comunicação e alguma coisa dentro de nós que quer mais. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, ou se talvez esse fator de ambição ou ganância possa vir a extinguir a humanidade futuramente. Eu não sei. Mas eu sei que a vida não deve ser levada tão a sério assim. Todo mundo tem o mesmo destino no final. E aí que fica a pergunta. Por que você continua se importando demais? Por que você continua deixando de fazer o que você quer? Cara, eu quero que você assista esse vídeo e reflita. Isso não é só para a pessoa que é tímida, travada e que é realmente retraída na vida e que está presa numa prisão mental e social. Não, não, não. Eu estou falando para uma pessoa até que comum, que já tem seu trabalho, que já mora sozinho, que já é um adulto, que já é um homem, que já tem família, ou pensa em ter família e filhos, ou já tem, mas que muitas vezes ela deixa de fazer coisas que ela quer por medo do que as pessoas vão pensar, porque ela leva a vida a sério demais. Há um ano atrás, mais ou menos, eu levava a vida muito a sério. Eu não estou falando para você que eu não levo, mas a questão é, hoje eu não tenho mais resistência. Olha só, eu vou te explicar. Criar resistência sobre algo te afasta desse algo. Quando você quer demais ser rico, eu quero muito ser rico, filho, eu quero muito ser foda, eu quero muito ter dinheiro, eu quero muito botar um shape. Quando você quer muito uma coisa, eu já falei isso aqui, eu vou repetir até você internalizar, você cria resistência. Você basicamente está falando para sua mente, eu ainda não sou merecedor, eu tenho que trabalhar duro, eu tenho que correr, eu tenho que ganhar. Por que tem gente trabalhando igual um condenado por anos e nunca consegue prosperar na vida e ter riqueza? E por que tem gente que parece que faz o básico e já tem uma vida diferenciada? Porque essas pessoas entenderam que eu não tenho que correr atrás de nada, eu só tenho que pensar que aquilo já me pertence e sintonizar com a versão que se comporta e tem aquilo que eu quero. Você entende? Você precisa ser para ter. Lembra daquele vídeo? Ser para ter. Então seja uma pessoa maravilhosa e incrível. Olha, eu vou te explicar uma coisa. Eu nem sei o significado disso aqui, cara. Eu nem sei o que tem depois. Eu nem sei o que significa estar vivo. Se a gente for pensar mesmo, a gente só precisa do básico para sobreviver. Mas tem um lado da minha essência que diz que eu preciso ser algo. Ou seja, talvez
Nossa, deu um sol agora, eu vou sair daqui. Talvez, olha só isso que eu vou falar agora. A nossa passagem na Terra não seja a nossa única existência. E se depois da nossa morte a gente encontre o próximo nível? E se aqui só é um teste, uma passagem, para testar nossa alma, para testar cada ser humano nesse mundo? Quem é verdadeiramente bom, quem é verdadeiramente ruim? Eu sei que parece um pouco esquisito essa brisa, mas eu não entendo como não possa existir um depois. Isso aqui é muito perfeito e complexo e minha alma é muito complexa para simplesmente, sabe, deixar esse corpo e morrer com o corpo. Eu acredito que o nosso corpo morre, mas a nossa alma, a nossa essência, ela tem que ir para algum lugar. E se ela vai para algum lugar, significa que toda a memória que você junta hoje, toda a habilidade que você constrói, todo estudo e conhecimento que você tem, toda ação e mentalidade que você constrói nessa vida, talvez te ajude para o próximo nível. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer, mas o ponto desse vídeo é: eu não quero que você leve a vida mais tão a sério assim. Para de criar resistência. Tudo que você quer já pode ser seu. É só você sintonizar com aquela versão que é e merece ter aquilo que você quer. Ou seja, começa a agir como o cara que já tem o shape. Começa a agir como o cara que já tem dinheiro. Mas como, filho, eu vou fingir alguma coisa, eu vou criar dívida, eu vou ficar no espelho, gordinho ainda, me achando como se eu tivesse o shape ou o dinheiro que eu ainda não tenho? É impossível fazer isso, Fê. Não, calma, eu vou te explicar, cara. Quando você começa a agir como esse cara que já tem o shape, ou seja, ele treina todo dia, ele faz dieta, ele faz o que tem que fazer. Quando você começa a agir como o cara que já tem riqueza, ou seja, ele trabalha, estuda as habilidades certas, entra na ordem, vê aula toda semana, tem skill, constrói skill para ele ter sucesso, é inevitável. O seu sucesso é inevitável. Então para de criar resistência. Para de ficar falando, eu preciso ficar rico, eu preciso. Não. Eu já tenho, eu só preciso acessar. Eu já disse para vocês que eu já tive essa mentalidade por muito tempo, cara. Desde que eu era um moleque de 21 anos, eu já pensava sobre criar resistência, sobre não levar a vida tão a sério, sobre ser desapegado com muitas coisas. Dificilmente hoje na minha vida eu desespero sobre alguma coisa. Deu merda aqui, eu só desespero quando tem a ver com a integridade da minha família, com a segurança da minha mulher. Porque isso é desesperador pra mim, eu ainda não tenho maturidade pra controlar isso. Agora, de resto, irmão, puta, não conseguimos bater a meta aqui da empresa, tudo bem, cara, vai dar certo. Vamos corrigir, ajustar a rota e fazer o que tem que fazer. Tá? Eu não consegui treinar aqui, tudo bem, eu já treino há 8 anos de forma consistente. Né? Semana que vem eu faço o que eu tenho que fazer e coloco mais um dia ali de treino na semana. Você entende? Não tem resistência. Eu não fico estressado, eu não fico sobrecarregado, porque eu não levo a vida tão a sério. Eu não me importo com o que as pessoas vão pensar. Eu sou o que eu sou, eu faço o que eu quero fazer e acabou, cara. Nem faz sentido se importar com o julgamento das pessoas. Nem faz sentido. Você não é tão importante assim. Não tem um holofote em cima da sua cabeça cujas pessoas estão prestando atenção em cada detalhe que você faz, em cada ação que você faz, em cada empreendimento que você entra, em cada palavra e frase que você solta numa roda. Ninguém liga tanto pra você assim. Para de se importar tanto com as pessoas e começa a viver esse negócio chamado vida, que é simplesmente maravilhoso e parece que ninguém dá moral pra isso aqui. Parece que ninguém entende o quão bonito que é essas montanhas, esses verdes, você fazer parte do todo. Você simplesmente tá vivo, já é a coisa mais maravilhosa que existe. Você não precisa ter um carro dos sonhos, você não precisa ter uma mansão fodida, mas você quer isso? Fê, eu quero. Então simplesmente tenha e não crie resistência quanto a isso. Não negue isso. Eu acho absurda essa mentalidade ridícula de pensar, a riqueza é para os outros, é só para milionário. E milionário é uma pessoa ruim. Para de transformar o milionário, o bilionário, o que seja, no vilão, porque você sempre vai negar riqueza pra tua cabeça, cara. Começa a simplesmente achar, eu mereço. Se existe um carro foda nessa terra e eu tenho vontade de pilotar esse carro, eu terei esse carro. Fazendo bem, trabalhando de forma honesta, levando o tempo que precisar levar para ter esse carro.
Se eu quiser morar na melhor casa, porque eu sei que a melhor casa está linkada com a melhor segurança para minha família e para minha mulher, eu terei essa casa. Mas eu não vou criar resistência, eu não vou criar dívida. Eu vou calcular o que eu tenho que fazer, sintonizar com a versão que já tem isso, ou seja, como eu preciso me comportar para acessar isso um dia, e eu vou simplesmente, matematicamente, um dia ter essa parada, porque eu simplesmente fiz o que tinha que fazer. Para de criar resistência, para de ter uma mentalidade medíocre, cara. Para de pensar que a riqueza, que o sucesso é reservado para os outros, e para também de achar que você precisa ter o que o mundo fala que você precisa ter. Você não precisa ter o que o mundo fala que você precisa ter, você precisa ter o que você quer. Que carro que você quer, que tipo de estilo de vida? Fê, eu quero viver na merda de uma Kombi, com o meu vira-lata caramelo e minha mulher, e viajar o mundo, e a gente se contenta com pouco e ama essa vida simples. Perfeito! Se você estiver vivendo como você sonha, se você estiver apaixonado por essa vida, se você for uma pessoa que ama cada dia que você respira nessa vida, meu irmão, eu estou muito feliz com você, cara. Eu estou muito feliz por você, e fique feliz por você também, sabendo que você é 1% da população que não liga porque as pessoas pensam e simplesmente faz o que ama fazer, e simplesmente faz o que nasceu para fazer, o que você no fundo não sabe explicar porque você quer, você só sabe que quer. Cada ser humano é único e diferente. Deus é maravilhoso. Deus criou o ser humano de forma única. Eu não acredito que isso aqui foi à toa. Se a gravidade fosse um pouquinho diferente, a gente estaria morto. Se o Sol fosse um pouquinho mais perto da Terra, a gente estaria morto. Se o Sol fosse um pouquinho mais longe da Terra, a gente estaria morto. Tem muitas coincidências aqui para dizer que Deus e o Criador não existem. E se Ele existe, significa que Ele é onisciente. Significa que Ele está dentro de todo mundo. Eu não acredito que Deus está fora. Eu acredito que Deus está dentro de nós. E muitas vezes a gente tenta buscar Deus na religião, em rituais, em dogmas, em lugares. E eu acredito fielmente que muitas dessas religiões podem ser sim uma forma de controle. A melhor forma de controlar o ser humano é controlar sua vulnerabilidade e fraqueza mental. Todo ser humano precisa de uma explicação. Se a gente não busca explicação para tudo, a gente fica louco. Mas talvez a explicação mais sensata sobre a vida e sobre o Criador seja: talvez Ele não esteja fora, talvez Ele esteja dentro. Ele sempre esteve com você, só que talvez você nunca tenha acessado Ele. Você nunca permitiu que Ele realmente entrasse na tua alma. E como você nunca permitiu, Ele nunca entrou. Se você não acredita em Deus porque Ele nunca falou com você, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você já falou com Ele? Você já tentou buscar Ele? Você já agradeceu alguma coisa para Ele? Você já pediu alguma coisa para Ele? Você já simplesmente conversou com Ele? Senhor, me ajuda. Senhor, eu confesso que eu não acreditava muito em você, mas eu tô querendo acreditar. Eu não quero ser um cara egocêntrico de falar, me prova, eu só acredito vendo, mas eu vou falar com você todo dia. E eu espero que um dia você me responda. E se você me responder, eu vou saber. E ter certeza que você existe. Eu estou falando isso com uma certeza de que Ele responde. E por que eu sei disso? Porque eu não acreditava. Eu era um cara muito niilista. Eu achava que a gente morria e virava comida de verme. Mas aí eu percebi que não. E por que eu percebi que não? Porque alguém me falou, algum crente me falou, eu fui na igreja e me falaram, algum católico me converteu? Não. É porque quando eu comecei a conquistar tudo o que eu queria conquistar, eu ainda assim senti um vazio. E uma vez um amigo meu me disse que todo homem tem um vazio do tamanho de Deus. E que talvez se eu tenho tudo o que eu quero e que parece que está tudo certo, esse vazio é do quê, meu irmão? E aí eu percebi que talvez esse vazio não seja de algo físico, seja de algo espiritual que eu não esteja enxergando. E que talvez assim como a luz e a energia, nem tudo que a gente não enxerga não é real. O universo é maravilhoso, grande, denso. Talvez esteja na hora de você começar a acreditar em algo além do teu próprio umbigo, além das coisas que você explica e consegue ver. Talvez seja a hora de você abrir a mente para Deus, para o Criador.
e entender que Ele está dentro de você e pode te ajudar a conquistar tudo que você quer sem resistência. Ele que pode fazer você encontrar sua paixão. Ele que pode fazer você se entender. Ele que pode alinhar a tua vida de uma forma que ninguém mais pode. Nem mesmo você. Por quê? Porque existem pêndulos dentro de você. Sabe o que são pêndulos? Pêndulos são mentalidades impostas pela sociedade que faz você acreditar em coisas que você no fundo não acredita. Como assim? Você acredita que para ter sucesso você precisa ser milionário, se vestir de tal jeito, ter uma Ferrari e, sei lá, ter uma mansão em Jurerê ou Alphaville. E não. Às vezes você quer morar no campo, assim como eu. Quantas pessoas já viraram para mim, Fê, você precisa estar em Alphaville, os melhores estão lá. Mas eu não quero. Eu quero morar no campo, sempre foi meu sonho ter cavalo, morar na roça, ter meus cachorros bravos, criar meus cachorros de guarda. Sempre foi meu sonho, é o que eu quero. E eu só comecei a entender isso e negar o que o mundo me oferecia quando eu comecei a conversar com Deus. E Deus me devolveu a pergunta, quem era você, meu filho, antes do mundo dizer quem você deveria ser? E aí eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu estava correndo atrás, na verdade, era dos homens, da sociedade. Não meu. Não do Filho de Deus. Não desse Filho de Deus. Eu não queria tudo aquilo que falavam para mim. Eu achava que eu queria. E isso são pêndulos. Ideias, comportamentos, mentalidade. Não leve a vida tão a sério. Ninguém vai sair vivo dela. Fale mais com Deus. Procure evoluir. Porque cada dia pode ser o último. E se existe algo depois, se Deus está vendo tudo que você está fazendo, quando você chegar do outro lado, Ele vai ter orgulho de você. E não porque você foi melhor que alguém, mas porque você foi exatamente quem você deveria ser. Você entende isso? Você, meu filho, foi exatamente quem você deveria ser. É por isso que eu estou orgulhoso de você. É isso que eu espero ouvir. E é isso que eu espero que você escute também. Eu duvido que isso aqui seja à toa. Eu duvido que isso aqui não tenha significado. Eu, de verdade, do fundo do meu coração, era o cara mais cético e racional do mundo. E foi exatamente sendo racional que eu percebi que não existe outra explicação. Tudo que a gente conhece no universo existe causa e efeito. Isso aqui não é à toa. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso. E se você quer evoluir comigo todo dia e quer aprender sobre comunicação, linguagem corporal, postura, energia, intenção, ao mesmo tempo que você aprende como se relacionar com as pessoas, como se relacionar com as mulheres, como ter um bom relacionamento consigo mesmo e exalar autoestima e autoconfiança, uma presença que as pessoas não têm outra escolha a não ser te respeitar, admirar e te desejar, entra na ordem, porque toda semana eu faço uma aula completa sobre algum conceito e técnica e habilidade que vai melhorar a sua comunicação, a sua mentalidade, a tua autoestima e os seus relacionamentos com as mulheres e com as pessoas. Muito obrigado por esse vídeo profundo. Eu simplesmente senti vontade de abrir a câmera e falar. Espero que você tenha gostado desse vídeo e... pela ordem.